E aí, quando você analisa esses pensamentos, ou agora você assistindo, né, ao vivo, ou depois da gravação, você pensa, tá, Matheus, mas qual que é a diferença entre essa ruminação que eu tenho, né, essa intensidade, essa intensificação negativa de um pensamento profundo com a preocupação? Na literatura, alguns autores vão trazer essa diferenciação, né? Alguns não concordam, mas enfim, há esse debate na literatura, que a preocupação ela tem uma inclinação, geralmente, para eventos futuros que você está inseguro com aquilo, você está temendo, né? Os eventos futuros temidos. E aí, a ruminação, separando um pouquinho, ela trará um contexto, uma visão, como eu já disse, de fatores estressores, de episódios, perturbações que ocorreram no passado. Então, uma visão, né, uma definição está inclinada ao passado, perturbações ou estressores do passado que ocorreram ou deixaram de ocorrer, certo? E a preocupação está mais direcionada a um fato, um momento presente que está acontecendo ali, ou futuro breve, que você sabe que é desconfortável, que você teme em relação àquilo, pelos cenários hipotéticos que nós criamos. Porque eu já comentei inúmeras aulas aqui, inúmeros encontros aqui no Clube NAS. A incerteza, nós não sabemos o futuro, certo? E o cérebro humano odeia trabalhar e funcionar nas incertezas. Por isso que nós criamos categorias. Por isso que nós criamos conceitos. E a partir desses conceitos, com as experiências vivenciadas, nós interpretamos a nossa realidade. Ou tentamos interpretar a realidade alheia. Uma das funções, por exemplo, é a estrutura de pensamento, né, ou a leitura de pensamento alheio, que vão chamar na literatura de mind reading, ou leitura da mente. Nós fazemos isso, utilizamos esse modelo mental tentando julgar, aí um viés cognitivo, certo? Esse modelo mental, na interpretação da face humana alheia, a leitura da face que nós fazemos, baseado nas experiências que nós já vivemos, certo? Então, esse é o primeiro detalhe que nós precisamos aí diferenciar, né? E a ruminação, ela será encontrada muitas vezes, em transtornos psiquiátricos. Por exemplo, abuso de álcool, estados depressivos, depressão, certo? Transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade, no caso aqui, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, transtorno de estresse pós-traumático, bulimia nervosa. São alguns pontos que, alguns estados que a pessoa está vivenciando, certo? Que vão potencializar e intensificar mais ainda. E aí que entra esses sentimentos também vulneráveis. Porque os sentimentos vulneráveis em relação, em conexão com as ruminações emocionais, né, que elas estão ali envolvidas, as emoções, elas fazem, esses sentimentos fazem com que o indivíduo se sente exposto, se sente ali indefeso, se sente em risco. E uma consequência disso, né, o indivíduo se sentir exposto, indefeso, em risco, é o quê? Intensificação da ansiedade desse indivíduo, intensificação do estado de tristeza daquele indivíduo, ou as relações, o julgamento, ou os julgamentos que ele faz em relação a possíveis consequências do comportamento atual dele, ou do que o julgamento do que as outras pessoas pensarão sobre ele. Andam ali juntos, tanto esses sentimentos vulneráveis criados, quanto a ruminação que a pessoa começa a ter, a ruminação emocional. Porque, repito, aqui não é uma preocupação, né, como os autores vão diferenciar na literatura, essa preocupação é com o estado presente ou uma projeção de um futuro temido que está se aproximando. Mas a ruminação, alguns autores vão destacar essa visão retrospectiva do olhar do passado, de um episódio, de um comportamento que você teve ou deixou de fazer, certo? Um estressor, que teve algo ali, um momento triste,
talvez um luto de um momento não aproveitado, né, com aquela pessoa específica, você acabou perdendo o emprego, enfim, tente aqui trazer representações mentais, seja do seu paciente, do seu cliente, ou você, terapeuta, com você mesmo, nessa avaliação que você faz. Então, essa visão retrospectiva dessa ruminação emocional, com o sentimento vulnerável, ali uma tristeza, o estado atual. Essa soma, então, isso a Lisa Feldman vai trabalhar brilhantemente na teoria dela, né, na teoria das emoções construídas, que nós temos uma aula aqui específica e um curso específico dentro aqui do Clube NAS, tá? Então, você que está aqui no Clube NAS assistindo a gravação, pode deixar um comentário ou acessar aqui os slides, os links para essas aulas, que você pode aprofundar o conhecimento. Tá? Ou depois você assistindo a gravação, também no meu canal do YouTube, vou deixar um link na descrição aqui para você conhecer mais sobre o Clube NAS, ou se você tiver interesse de se tornar um especialista na ciência da regulação emocional e na mudança de hábitos, nós estamos com a nossa pós-graduação online, tá? Gravado, com aulas gravadas e encontros ao vivo, em parceria, o Instituto, né, o Centro Educacional Uninas, em parceria com a chancela da faculdade Anhanguera. Então, se você tiver interesse, nós deixaremos aqui e vamos trabalhar sobre essas teorias e perspectivas da neurociência afetiva, tá? Então, voltando nessa relação desse andar de mãos dadas, né, entre esses sentimentos vulneráveis e a ruminação emocional. Ambas trazem ali um círculo vicioso em como essa ruminação vai causar a ansiedade ou estados de ansiedade, certo? E esse estado de ansiedade vai intensificar mais ainda esse sentimento de preocupação que a pessoa tem com o comportamento que ela teve ou deixou de fazer, tá? Lembrando, é um comportamento, um estado mental muito encontrado, esse fenômeno psicológico, entre alguns transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, como se ter aqui, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade social, um toque. É interessante você buscar esse entendimento, porque em alguns casos você pode sim precisar de uma ajuda de um profissional da área da saúde mental. Tá? Então fique atento com isso.